tudo bem com você? Eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Hoje eu trouxe para vocês esta bolsinha linda, a bolsinha Mari. Nós vamos aprender a fazer este acabamento diferenciado com essa lateral que continua aqui do canal do zíper. Vamos fazer a aplicação do vivo, aprender a fazer esse bolsinho embutido e uma peça que é super versátil, que usando sem alça, serve também como uma necessaire masculina. Eu já convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativa as notificações, porque aí sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisada. E já deixa também aquele joinha aqui pra gente, tá bom? É muito importante. Vamos lá então aprender? E olha só, meus amores, para fazer a bolsa Mari, vocês têm aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o molde é gratuito, um presente para vocês, tá bom? Nesse molde tem na primeira página todas as instruções de impressão para você seguir e imprimir do tamanho correto, tá? Então leia com atenção as instruções e sobre a montagem do seu molde, tá bom? Nas páginas seguintes eu coloquei também um esquema de medidas, então se você não tiver impressora para imprimir o molde, com esse esquema você consegue montar o seu próprio molde aí na sua casa, no seu ateliê. Então o molde do corpo você vai cortar 2 vezes no sintético, 2 vezes no forro, tá? O sintético eu recomendo que você estruture ele. O meu eu colei aqui no verso um TNT 150 de gramatura. E tô utilizando o sintético nylon linho, tá? Todos os materiais que eu usei nessa aula são dos meus parceiros. Tem todos os dados dele aqui na descrição do vídeo, caso você queira estar adquirindo seus materiais. E aproveite as vantagens do cupom Costura da Felicidade, tá bom? Então já cortei aqui, olha, as partes do meu espelho. E já adiantei um lado, que nós vamos aplicar ao vivo aqui junto, já posicionei também a minha etiqueta. Na minha etiqueta também tem os contatos aqui na descrição para você adquirir a sua etiqueta personalizada, tá bom? Olha como que fica lindo na sua peça. Para o forro, eu tô usando o tricoline 100% algodão. Reparem que aqui eu cortei, eu desenhei o meu molde, mas eu cortei ele maior, tá? Porque depois vocês vão ver que é mais fácil trabalhar com ele maior assim. Cortei 2 vezes no meu tricoline. Também tem aí um molde para fazer um bolsinho frontal, que é esse molde aqui. Você vai recortar ele no sintético exatamente no tamanho aqui do risco de fora, tá? Tem também anotadinho todas as medidas, caso você não consiga imprimir esse molde. E aqui nos cantinhos eu só fiz um ângulo de 45 graus, que é pra gente conseguir fazer uma dobra perfeita. E aí você vai vazar também aqui, olha, no molde, tá? Então, se você não for imprimir, desenhe o molde pra você ter o papel assim na sua mão, pra você trabalhar ele, tá bom? Aqui no molde, eu vazei para que eu pudesse dobrar ele na linha bem certinho, olha, fazendo o espaço do meu zíper aqui. E essas laterais também, olha, nós vamos dobrar no sintético. Então, primeiro, no meu molde, eu cortei nesse risco de fora e abri aqui essa passagem, para que eu pudesse riscar aqui no meu sintético no avesso. Então, posicionei o meu molde, risquei no meu sintético e risquei também a abertura aqui do bolso. Depois eu passei a cola de contato para poder abrir, fazendo exatamente essa dobra que eu fiz aqui no molde, tá? E aí no direito, eu fiquei com ele desta forma. E as laterais, você vai dobrar também 1 centímetro para dentro, em toda a volta no sintético. Então, passei a cola de contato e dobrei toda a volta para dentro, olha. Como eu vou dobrar aqui no molde. E vou ficar com o meu bolso desta forma, tá? Ele fica acabadinho aqui nesses 3 lados e o espaço aqui do zíper aberto também, tá? O avesso vai ficar assim. Então, para fazer essas dobras no sintético, você vai passar cola de contato em toda a área que você vai dobrar, para você dobrar e ele ficar posicionado desta forma assim, tá? Que é o bolsinho que a gente vai colocar do lado de fora. Para este bolsinho, você tem aí também uma medida de zíper e um cursor.
Eu cortei aqui, olha, 2 retalhinhos do mesmo sintético, só para eu fazer um acabamento aqui nas pontas desse zíper e garantir que eu não tenha nenhum problema da minha cliente devolver essa peça porque o cursor escapou do zíper. Então eu vou dobrar assim, abraçar aqui no zíper e vou passar uma costura. Pronto, fiquei assim, ó, com ele acabadinho. E agora eu vou centralizar ele aqui. Nessa passagem aqui que nós fizemos nesse bolsinho. Centraliza ele bem direitinho. Se você quiser, pode passar a cola para colar ele aqui por dentro, tá? Na posição. E aí nós vamos vir fazendo um pesponto aqui em volta para prender esse bolsinho no lugar. E olha só, ficamos então com o bolsinho preso aqui na passagem, com o zíper preso aqui na passagem. E esse bolsinho nós vamos dobrar aqui ao meio. Faço um piquezinho aqui para encontrar o centro, é um piquezinho bem pequenininho, tá? Vou pegar o corpo aqui da minha peça, vou dobrar ao meio também. Encontrar o centro. E nós vamos posicionar, olha, centro com centro. Deixa ele bem alinhado, bem retinho aqui, então verifique as medidas aqui, se tá batendo dos dois lados. Depois que você acertou ele bem bonitinho, você vai vir fazendo um pesponto aqui, olha, prendendo ele aqui no corpo da peça, e é o bolsinho da frente da nossa bolsa, que já vai ficar aqui no lugar, tá? E pronto, ó, já costuramos então o bolsinho aqui na frente. Aqui pelo avesso, você pode passar uma costurinha aqui fechando a parte de baixo e se ficar alguma pontinha, olha, você já corta fora. Você vai ter também aí junto com o molde uma medida para você cortar de espaguete e uma tira para você encapar e fazer o vivo. Se você quiser, pode usar o vivo pronto também. Se você tiver dúvida sobre como fazer o vivo com o espaguete, tem uma aula lá no meu IGTV no Instagram, em que eu explico bem detalhado sobre o vivo encapado, sobre o espaguete encapado com sintético para formar o vivo. Então corre lá para você assistir, caso você tenha alguma dúvida, tá? Mas com a tira do sintético, você só vai abraçar o espaguete. Aqui eu já passei uma costurinha prendendo aqui o meu espaguete. Aqui no molde, você tem, olha só, uma setinha apontando para a posição até onde você vai costurar o seu vivo, tá? Então essa setinha que já é também para marcar qual que é a largura desse ângulo, também é para você anotar, olha, a posição até onde você vai costurar o seu vivo. Então eu vou fazer uma marquinha aqui. Que eu vou começar a minha costura aqui e vou finalizar aqui, tá? Mas eu não vou deixar o meu vivo aqui nessa posição, eu vou deixar ele aqui nesse ângulo, tá? Começando aqui nesse ângulo, mas a costura eu vou iniciar nessa minha marcação. E aí nós vamos prender o vivo aqui fazendo a volta. Para colocar o vivo aqui no lugar, eu vou utilizar esse pezinho de vivo, que tem uma canaleta, e ele é excelente para trabalhar em peças assim. Se você não tiver esse pezinho, você pode usar o pezinho para zíper, aquele pezinho que só tem um lado, tá? Ele também vai funcionar perfeitamente para fazer essa aplicação. Vou começar então a prender o meu vivo. Lembrando que o meu vivo vai começar aqui no ângulo aqui dessa parte do meu molde, mas a costura vai iniciar aqui onde eu marquei. Na curva você vai bem devagar, continuando, mantendo sempre, ó, margem com margem, e vai fazer a curva bem direitinho, não necessita de piques, tá bom? Quando chegar aqui na outra parte, na outra marcação, nós vamos costurar até a marcação e dar um retrocesso.
E pode cortar o excesso do vivo que sobrar aqui rente com essa linha aqui. Agora, olha, eu vou desmanchar um pouquinho a lateral aqui do vivo para mostrar o meu espaguete aqui. E eu vou cortar todo o excesso de espaguete até aonde eu costurei com o retrocesso, até a marcação. Pronto, olha, então tirei todo o excesso do espaguete aqui do meio, dos dois lados, até onde eu marquei para começar a costura e finalizar aqui também. Agora eu vou trazer essa pontinha aqui para fora, olha, e vou costurar aqui novamente, fazendo o acabamento com essa ponta aqui para fora, tá? E ele vai ficar assim, ó, com as pontinhas do vivo embutidas, ela vai sair pra fora e depois que a gente juntar aqui a lateral, ela vai ficar embutida, tá bom? Agora aqui a gente já pode costurar o zíper, já incluindo o forro, tá? Reparem que aqui ainda tá só no estruturador, nós vamos agora colocar o forro. Peguei aqui uma das minhas medidas do forro, e aí nós vamos posicionar da seguinte maneira. Pode tirar o cursor, eu só deixei aqui pra não perder. Esses puxadores lindos para colocar no cursor, personalizado com a sua marca, são também da minha parceira de etiquetas. Tem todos os contatos dela aqui na descrição, tá? Então vamos posicionar o zíper direito com direito. E essa primeira costura eu vou fazer bem na bordinha. Não vou fazer ainda com margem de um pezinho de máquina, tá? Que é meio centímetro. Voltei aqui na minha máquina o pezinho comum da máquina e vou já prender aqui o meu zíper. Costurei aqui o meu zíper, agora eu vou vir com o forro, olha, direito do meu forro com o direito do meu tecido por cima. O meu forro tá maior, porque aí é mais fácil a gente trabalhar com ele assim, tá? Se você quiser cortar ele também na medida do molde, pode ser também, tá? Corta um pouquinho maior pra você ter uma margem pra trabalhar mais tranquila. Vou costurar agora, olha, tá aqui o meu zíper e eu vou costurar com margem de um pezinho de máquina, margem de meio centímetro. Já prendi aqui, agora a gente pode trazer, olha, tecido e forro para um lado, zíper para o outro. Acerta tudo aqui, olha, lá para baixo, para ele ficar esticadinho assim. E vamos fazer aqui o pesponto. E aí você já continua a costura aqui, com uma costurinha bem na bordinha para prender o forro aqui nesse corpo, tá? Já costurei aqui então o meu forro. Aqui eu tinha marcado com uma canetinha termossensível, depois é só passar um calor que ele saia todas essas marcas, tá? E o direito ficou desta forma. Agora aqui do outro lado eu vou posicionar o outro espelho. Já tô com ele adiantado aqui, vou pegar o outro forro e nós vamos fazer o mesmo aqui do outro lado, olha, direito com direito, a linha direitinho, a margem aqui, olha, margem com margem. Vou costurar aqui primeiro o meu zíper e depois o forro e fazer o pesponto e já prender igual nós fizemos desse lado, tá? Aqui do meu outro lado, olha, eu já adiantei com o vivo e coloquei também a minha etiqueta aqui, olha, usei um pedaço de montana para posicionar a minha etiqueta e prendi com rebites, olha como que fica bonito. Você pode fazer assim com a sua etiqueta também. Como eu já falei, tem todos os contatos da minha parceira de etiquetas aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de usar o cupom Costura da Felicidade para você ter vantagens. Oi, amor. Oi, O que foi? eu queria vir aqui só e falar você te amo. Também te amo. Isso é maravilhoso, meu lindo. Te amo. Obrigado. Pronto, depois que pespontar, a peça vai ficar desta forma. Se você achar que ele não ficou encontrado aqui bem certinho, você pode, olha só, destacar o zíper.
encontrar bem direitinho e aí passar com o cursor, ó. Nesta peça nós vamos usar 2 cursores, então chegando aqui no final eu vou entrar com o outro. E vou ficar com os 2 cursores aqui no centro, tá? Agora aqui essas pontinhas do zíper eu já posso cortar. Cortei bem rente, vou queimar para selar e ele não ficar desfiando. Deixei para vocês aí nos moldes também 2 medidinhas para vocês cortarem no sintético, sem estrutura mesmo, que é pra gente posicionar essas argolinhas, tá? Elas vão servir como um porta-alça, se você quiser posicionar uma alça transversal nessa peça, ou também como a arriata, para segurar e abrir a bolsa dos 2 lados, tá? É uma medida quadrada. Você vai fazer da seguinte forma, olha, você vai dobrar as laterais para o centro, de forma que fique do tamanho da argola que você tem que posicionar aí. A minha argola aqui tem 2 centímetros, então eu vou dobrar até o tamanho da minha argola. Vou passar uma costurinha de cada lado. E aí o lado que não ficou a dobra, né, minha dobra tá desse lado, eu vou deixar pra cima. Passo na minha argola e eu vou posicionar ela aqui, olha, centralizado com o meu zíper. Pronto, agora é só a gente posicionar a nossa faixa do fundo. No material PDF eu deixei para vocês o molde em tamanho real do fole da bolsa ou também um esquema de medidas, caso você queira só desenhar as suas medidas, tá? E aí você vai cortar uma vez no sintético, estruturar, e uma vez no tecido. O sintético, sempre que eu falo aqui o sintético estruturado, se você quiser, pode substituir por um tricoline sobre uma manta R2 e também um TNT 150, tá? Pode substituir pelo tricoline também. Nós vamos posicionar então esse fole direito com direito e o forro aqui embaixo direito com direito. Vou costurar ele aqui, olha, fazer esse sanduíche e prender com margem de meio centímetro. Feito isso, olha, o outro lado você vai trazer aqui também na outra margem, margem com margem. E o forro a mesma coisa, olha, margem com margem. Alinha tudo bem direitinho e vamos costurar com margem de meio centímetro. Olha, feito isso, nós vamos então virar ele para o direito. Só trazer a lateral do espelho para frente e aí você consegue desvirar ele tranquilamente, tá vendo? Você vai ficar com o anel aqui, com os espelhos já embutidos. Aqui, olha, eu vou esticar bem essa minha costura e vou fazer um pesponto aqui nessas 2 laterais. Vou aproveitar e vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, só para prender esse forro no lugar, tá? Pronto, olha, ficamos com o anel e os espelhos aqui já embutidos. Agora eu vou juntar costura com costura. Bem alinhadinho, vou fazer o piquezinho aqui e aqui para encontrar o centro. Aqui nas partes do espelho, olha, eu já tinha encontrado aqui para posicionar o meu bolsinho e aqui também para posicionar a minha etiqueta. É mais fácil você já deixar marcado antes, tá? Eu tô com ele desse jeito, que era para eu poder trabalhar o acabamento aqui, mas agora eu vou jogar esse anel lá pro outro lado, que é para eu ficar vendo todo o avesso da bolsa, desta forma. Então nós vamos encontrar centro com centro e vamos distribuir prendendo aqui. Aqui no cantinho, olha, é importante que ele faça uma dobra bem alinhadinha, tá? Então, acerte aqui no cantinho para a dobra ficar bem certinha. Depois que você prender tudo, eu vou voltar novamente aqui na minha máquina o pezinho de vivo. E aí nós vamos fechar essa lateral com o pezinho de vivo, porque aqui eu tenho que passar por cima do vivo bem certinho, para ele ficar com aquele vivo dando um acabamento especial na peça, tá?
Então tem que fechar ela, finalizar ela com um pezinho de vivo. E aí nós vamos costurar essa lateral e essa aqui também. Então nós vamos com ela assim, olha, de lateral, nós vamos encaixar. Sempre sentindo aqui, olha, você vai apoiando, sentindo o espaguete que nós fizemos o vivo aqui e mantendo ele sempre na canaleta aqui do pezinho. Vou iniciar com o retrocesso. Vai mantendo sempre o vivo na canaleta e vamos fechar essa lateral. Quando você fecha a primeira lateral, você ainda tem esse acesso aqui para olhar aqui dentro se ficou bem apertadinho, se ficou bem costuradinho o vivo. E aí, então, repetir o processo aqui desse lado, tá? Se precisar e você ver que não ficou bem acabadinho, que precisou fazer algum aperto a mais, é só você voltar a peça na máquina e passar novamente, espremendo um pouco mais, tá? Agora, nós vamos prender aqui desse lado e costurar da mesma forma. Agora, nós só precisamos fazer o acabamento com viés, tá bom? A minha sugestão é a gente fazer o acabamento com o viés Boneon. Ele é um viés que tem uma certa elasticidade e ele se encaixa muito bem às curvas. Olha como que ele fica bonito. Ele fica super bem acabadinho e é muito fácil de trabalhar, tá? Ele tem 2 centímetros de largura. É como o viés de gorgurão, aquele viés industrial, só que ele é mais maleável, tá? Ele não é tão rígido, tão engomado. Nós vamos cortar, olha, eu cortei a pontinha aqui bem alinhadinho e queimei com o isqueiro para ela ficar selada e não ficar desfiando, tá? É importante você fazer isso. Coloquei este pezinho, olha só, que tem as 2 laterais, só que é mais fininho, tá? E aí ele é mais fácil pra gente conseguir fazer um acabamento bonito. E é só, olha só, ir abraçando. Eu gosto de deixar a peça de lado assim, porque aí eu vou girando ela aqui na máquina, eu acho que é mais fácil trabalhar, mas você pode adaptar para a forma que for mais fácil para você. E aí nós só vamos abraçar aqui e costurar de forma que já pegue os 2 lados. E aí você vai, entra com o viés aqui debaixo da peça, abraça por cima, vai mantendo ele bem esticadinho e vai costurando e já vai pegando os 2 lados. Quando chegar aqui no final, você vai cortar rente aqui aonde tem essa dobra que a gente fez a costura da lateral, tá? Vamos cortar bem rente e queimar também a bordinha aqui, para ele não ficar desfiando, tá? E olha como que o viés Boneon dá um acabamento impecável no avesso da nossa peça. E pronto, é só abrir o zíper agora e podemos desvirar a peça. Abre todo o zíper e aí você pode empurrar o fundo. Se você quiser, pode fazer bolsinhos internos, vai ficar lindo também. E olha que linda peça para você presentear quem você quiser, tá? É uma peça que também, olha, feita sem alça. É uma boa frasqueira masculina também, usando os materiais certos, colocando uns cursores mais masculinos, tá? E ela fica uma peça linda também para os homens carregar, de repente, produtos de higiene, tá bom? E para as mulheres carregar, a minha sugestão é você fazer uma alça transversal. E ela fica uma bolsinha de corpo. Olha que linda. A alça transversal tem o passo a passo aqui no canal que eu ensino para vocês como fazer, tá? E fica lindo para essa peça. Então ela pode ser ou necessaire ou uma bolsinha transversal, essas bolsinhas de corpo que tá tão na moda, tá bom? E aí, gostou de aprender essa peça? Eu espero que ela possa trazer muitas bênçãos aí para o seu ateliê. E eu quero convidar você também a conhecer a experiência Costura da Felicidade. O movimento Costura da Felicidade é um lugar para que você possa ter felicidade na costura, da forma que ela realmente te faz feliz.
Eu convido você a acessar o site www.costuradafelicidade.com.br e entender um pouco mais do que eu estou falando. É um movimento lindo e que eu terei o maior prazer de ter você lá com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, um beijo e até os próximos vídeos.